Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Já disse várias vezes que nem tudo você resolve pela fé, como muitas pessoas falam, né? Tudo é pela fé. Não. Existe algo que Deus nos deu, que se chama capacidade, inteligência, entendimento. Se nós aliamos essas coisas com a fé, além da oração, do jejum, as coisas se tornam um pouco mais fáceis ou menos difíceis para a gente. Mas não basta apenas a fé. É necessário que você aprenda aquilo que pode alimentar a sua fé, aquilo que pode desenvolver a sua fé ou despertar a sua fé. No vídeo de ontem, eu falei que a maioria das pessoas foram para as igrejas para receber desejos, para ouvir desejos. Eu te desejo isso, eu te desejo aquilo outro, eu te desejo que o ano 2022 seja o melhor da sua vida, que você cumpra os seus sonhos, que você realize os seus sonhos. A maioria das pessoas gostam disso. Elas gostam, olá Fátima, de ouvir essas coisas. Só que se você analisar, todo ano é a mesma coisa. Se você observar, todo ano é a mesma coisa. É o pastor te convidando para a vigília da virada. É o pastor dizendo que o ano seguinte vai ser o melhor da sua vida. Sempre a mesma coisa. Mas tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta de ouvir mentiras ou ilusões. Então a maioria das pessoas foram para as igrejas para ouvir bons desejos. E abraços, e beijos, e eu te desejo isso, e eu te desejo aquilo outro. Aí você olha, essas pessoas já fizeram isso há anos atrás. Ou vem fazendo isto há anos atrás. E a vida não muda. Porque se os desejos funcionassem, então não haveria pobre, né? Não haveria pobre. Não haveria necessitado. Então eu quero ensinar para você como eu fiz no vídeo de ontem. Veja o vídeo que eu fiz ontem. Que diz o seguinte: bebe água da tua própria cisterna. Bebe água do teu próprio poço. Quando eu falei que a pessoa que quer prosperar, ela tem que ter o seu poço. Ela tem que ter a sua própria fonte. E não ficar dependendo da fonte dos outros. Olá, Ivan. A maioria das pessoas que estão dentro das igrejas são pobres. A maioria, não estou falando uma pequena porcentagem. Eu estou falando a maioria. E são pessoas que praticamente moram dentro das igrejas. Moram quase que literalmente. E o pastor, então, ele diz, é hoje, é amanhã. Venha hoje, venha de branco, venha de amarelo. Eu te desejo isso, te desejo aquilo outro. E as pessoas, elas gostam disso. Se você quer prosperar, você tem que ter a sua fonte. Você tem que beber água da sua própria fonte. Vou dar um outro exemplo hoje. No livro de 2 Reis 4, conta-se uma história muito conhecida de uma mulher que ficou viúva e ela estava endividada. E ela procurou o profeta Eliseu e disse, olha, meu marido morreu, ele era servo de Deus, e nós estamos endividados. Não temos como pagar as nossas dívidas e nem comer. O que Eliseu fez? Eliseu deu dinheiro para a viúva
Eliseu disse, olha, vamos dobrar os joelhos aqui e vamos orar. Foi isso que ele fez. Eliseu chorou com a viúva. Eliseu disse, olha, vamos esperar para ver o que acontece? Não. Eliseu perguntou à viúva, o que você tem em casa? Ela disse, eu tenho um pouco de azeite. Tá bom, então vai para casa. Certamente que a viúva, no seu íntimo, ela falou, poxa, que homem grosso. Que profeta grosso, estúpido. Poxa, eu pensei que eu ia chegar aqui e ele ia me dar uma cesta básica. Ia me dar o Bolsa Família. Poxa, que homem estúpido. Será que ele não tem sentimento? Eu tenho 2 filhos. No íntimo dela, ela deve ter pensado assim. Mas tinha uma outra voz que dizia, faz o que ele manda. Porque cada um de nós escutamos 2 vozes. E ela então deu ouvido àquela voz que dizia, faz o que ele manda. E aí o que aconteceu? Basta você ler. Ela foi para casa, pegou as panelas emprestadas. Certamente que o profeta orou, o azeite se multiplicou. Aí ela voltou e disse, olha, Cal, multiplicou o azeite. Ele disse, tá bom, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Assim. Então veja como que a prosperidade acontece. A coisa mais difícil é você prosperar sendo empregado de alguém. É muito difícil. Então tem pessoas que trabalham 14, 15 horas por dia. Pega ônibus, metrô, barca, trem. 15 horas por dia. Entre acordar, tomar café, tomar banho, fazer a marmita, pegar a condução, voltar e assim a semana inteira. E até pegar no sono, final das contas, o salário dela é limitado, de acordo com a profissão que ela tem, que ela exerce. E o tempo passa. E ela vai na igreja, o pastor bota a mão na cabeça, o pastor abraça, o pastor beija, o pastor diz, olha, Deus vai te abençoar, olha, Deus vai multiplicar, a senhora vai prosperar, e isso e aquilo outro. E o tempo passa e não acontece nada. Veja o caso da viúva. Veja como Eliseu agiu com a viúva. Ele ensinou a viúva a usar a sua fé. Então, se você quer prosperar, você tem que criar um poço. Você tem que criar uma condição para você ganhar dinheiro. Não é para você sair do seu trabalho. Mas crie uma condição. Será que você não sabe fazer nada? Será que você não sabe fazer um docinho, um bolinho? Será que você não sabe fazer nada? Sabe. Você sabe. O problema todo é que você não gosta. Você prefere a humilhação. Você prefere a escravidão. Você prefere ir lá na igreja para o pastor botar a mão na sua cabeça. Você acha que isso é tudo. Por isso que o povo da igreja é pobre. Leia a história dos judeus. Dificilmente você vai encontrar um judeu pobre. Porque o judeu, ele cria a sua fonte. Ele começa do nada. Mas ele sabe que ele depende dele, ele não depende de ninguém. Agora, tem pessoas que gostam, estão viciadas em pegar ônibus, em pegar metrô, em pegar barca, em ficar na fila, pegar sol, pegar chuva. Tem gente que gosta disso. E vai para a igreja para quê? Diz para mim.
À toa. Porque não vai acontecer nada. Você acha que você, apenas como uma faxineira, o teu patrão vai te pagar 5 mil reais por mês? Ou você é um pintor, o seu patrão vai te pagar 10 mil reais por mês? Talvez você ache isso. Que o seu pastor, ele disse que você vai ser próspero. Como? Toda profissão tem um limite, tem um teto de salário. Como é que você vai pagar uma pessoa, uma faxineira, 10 mil reais? Não tem como. Seu patrão pode ser o milionário, ele não vai te pagar isso, ele vai te pagar o salário de uma faxineira. Mas você não, você acredita nos desejos que você recebeu na igreja no dia 31. Olha, eu te desejo. Olha, a sua vida vai ser muito boa, muito próspera. Esse ano não vai ser igual ao ano que passou. Você acredita nisso. Se você não criar o seu poço para você tirar água, você vai ficar bebendo água dos outros. Você vai ficar bebendo água dos outros. Aí, daqui a pouco seu patrão te dá um chute na bunda. E aí você diz, meu patrão é muito injusto, meu patrão... Não. Se você não quer tomar um chute na bunda, se você não quer ser humilhado, escravizado, cria o seu poço, cria a sua cisterna e bebe água do seu próprio poço. Mas eu tenho vergonha? Tem problema. Continua pobre, continua humilhado, continua culpando o governo, continua isso, continua indo na igreja, continua para ver se a sua vida vai mudar. Olha para o povo da igreja, olha para os obreiros. 90% são pobres. Estão endividados, morando num lugar ruim, porque não podem sair de lá. E vão na igreja de manhã, de tarde, de noite. Lá, dona Lica. E vão na igreja de manhã, de tarde, de noite. Moram na igreja. Gostam de chegar na igreja e ouvir o pastor gritar, olha, vai arrebentar, hein? Esse ano vai arrebentar. Você gosta disso. Aí você volta para casa. Você criou o quê? O que você criou para que Deus possa te honrar? O que você criou para que você possa orar? Nada. Você não criou nada. Quando Eliseu perguntou à viúva, o que você tem? O que a senhora tem? Ela disse, eu tenho um pouco de azeite. Quer dizer, eu tenho alguma coisa. Não é muito, mas eu tenho. Eliseu trabalhou com pouco. O pouco na mão de um homem de Deus, um pouco na mão de Deus é muito. Você pode começar qualquer coisa com 50 reais. Eu não tenho. Vende a calcinha, vende o sutiã. Anda pelado, mas pega 50 reais e vai lá no mercado, compra farinha, faz uma coxinha, um bolinho, faz um brigadeiro, um chocolate, faz alguma coisa. Veja. Eu não tenho. Não tem? O que mais tem é bugiganga dentro de casa. Porque pobre adora juntar bugiganga. O que mais você tem na casa é coisa que não presta. É coisa que você não usa, mas você tem. Mas eu tenho vergonha. Tá bom, então continua pobre. Você está indo na igreja à toa. O pastor está te enganando. O pastor está te enganando. Escuta o que eu estou te dizendo. Você vai nas praias do Rio de Janeiro, você vê mulheres, senhoras, garotos, senhores. Você não dá nada por eles. Eles estão ganhando ali 20, 30 mil reais por mês só para ficar andando na praia. Quando está muito calor, eles dão lá um mergulho.
E você não dá nada por eles. Eles ganham 20, 30 mil reais por mês. Só vendendo bugiganga. Porque tem gente que sai de casa para comer na praia. Espetinho de gato. Aí você, o cara tá aqui, ele tá lá andando para cima e para baixo, nunca vai ter problema no coração, porque anda pra caramba. Quando tá ruim, ele dá um mergulhinho na praia. E você tem vergonha. Então você é pobre porque você quer. Você é pobre porque você quer. Porque você acredita em Papai Noel. Você, hoje é a vigília da virada, a vigília da virada vai ser demais, o pastor está chamando, porque essa vigília da virada, porque esse ano vai ser diferente. Não vai ser diferente. Escuta o que eu estou dizendo para você, não vai ser diferente. Eu estou avisando já no início do ano, para ver se você acorda, para ver se você toma uma decisão. E eu estou mostrando na Bíblia para você. Dona Lica, me diz o tempo aí, por favor. Obrigado. Eu estou mostrando na Bíblia para você, Eliseu não deu dinheiro para a viúva, Eliseu não chamou ela para orar, Eliseu não mandou fazer corrente, Eliseu não mandou ela tocar no manto, Eliseu não mandou passar por debaixo da escada, por cima da escada. Eliseu simplesmente perguntou: o que a senhora tem? Eu tenho um pouquinho de azeite, tá bom, vai para casa. Pega as vasilhas emprestadas. Ela fez o que ele falou. Assim de fácil. Você já viu? Você vai na igreja, o pastor, ele cria um teatro. Ele cria um teatro. Para você acreditar que, olha quanta fé que esse pastor tem. Ele cria um teatro. Eu pergunto a você, bonitinho, qual foi o teatro que o profeta criou para a viúva? Eu queria que alguém me respondesse. Eu queria que alguém me respondesse. Eu estou mostrando a Bíblia para você. O seu problema não é falta de fé. Cabresto. Você não consegue enxergar. Você vai na igreja, o pastor, olha, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo outro, porque Deus falou comigo. Ele cria um teatro para te envolver. Isso não é fé, isso é teatro. A viúva contou o problema, Eliseu apontou a solução. Assim de fácil. Não demorou nada. A viúva contou: eu estou endividado, Eliseu, o que você tem? Vai para casa, faz isso e aquilo outro. Assim de fácil. Não teve mistério, não teve campanha, não teve toca nisso, toca naquilo, não teve nada disso. Mas você gosta do teatro, fala a verdade. Se você vai numa igreja, não tem teatro, você não acredita no pastor. Se você vai numa igreja, só tem lá a cruz no altar. Não tem manto, não tem escada, não tem luz acesa de neon. Se não tiver nada, você não acredita no pastor. E o pastor malandro, ele sabe que para te enganar, é fácil ele criar um teatro. Ele bota meia luz, entendeu? Ele bota o manto, ele bota a rosa, ele bota isso, ele bota uma escada, entendeu? Aí você, poxa, olha, aí você fica assim, olha, encantado com o teatrinho, com a alegoria, com os enfeites. Esse é o seu problema. Sabe quando que você vai prosperar? Dia de São Nunca de tarde. No dia de São Nunca de tarde. Procura no calendário o dia de São Nunca. Você vai prosperar nessa época. A fé, se ela não vier acompanhada de um entendimento, de uma orientação, não vai funcionar. Eu já falei para vocês aqui, eu vou repetir. Eu abri igrejas em vários países. Abri igreja em Porto Rico sozinho, na Califórnia sozinho, na Guatemala, na Nicarágua, El Salvador, Honduras, República Dominicana, sozinho, sem conhecer ninguém.
Minha mulher nem foi comigo. Eu fui sozinho. Peguei o avião, soltei lá no aeroporto, fui pro hotel, deixei a mala e saí procurando. Ué, isso foi a fé? Não, não foi a fé. Questão de inteligência. Eu saí do hotel, fui procurar, porque não ia chegar no hotel a igreja para mim. O dono da igreja não ia chegar lá no hotel, o senhor que é o bispo, é o pastor? Não, eu que tive que sair. A fé é isso. Você ficar indo para a igreja de manhã, de tarde, de noite, orando, né? Porque o que mais você faz é a oração. Qual é o resultado? Qual é o resultado? Nenhum. Eliseu, ele fez a viúva depender dela. Eliseu fez a viúva trabalhar com o que ela tinha, o pouco que ela tinha. Repito, o pouco na mão de Deus é muito. Você pegar R$100, você vai no mercado, compra farinha, compra leite condensado, faz um bolinho e vai vender para os vizinhos. Porque pobre o que mais gosta é comer. Ele acabou de almoçar, mas se você vender um pastel, ele compra o pastel. Ele acabou de escovar os dentes, mas se você der uma lata de leite condensado, ele toma. Porque é assim. Você não precisa ir a lugar nenhum, você não precisa botar um comércio, uma barraca, não, na feira. Basta você sair de casa e vai lá, bate para os seus vizinhos, estou vendendo isso, vendendo isso, vendendo isso. Alguém vai comprar. Mas você não quer. Obrigado, Ivan. Você gosta de trabalhar, pegar ônibus cheio, né? Metrô, a barca, né? Você gosta de ficar no ponto de ônibus, pegando sol, chuva. Você gosta, fala a verdade. Você gosta de depender dos outros. Já aumentou tudo. O salário mínimo é o que menos aumenta. Salário de político. Você viu algum político diminuir o salário na pandemia? Já vamos a 3 anos de pandemia. Você viu algum político da igreja fazer um projeto para diminuir os salários pela metade? Não. Eles estão nem aí para você. Eles não estão nem aí para você. Eles querem o seu voto. Mas eles não fizeram nenhum projeto para diminuir o salário deles. Ao contrário, fizeram para aumentar. Só o prefeito de São Paulo, 50% de aumento. Salário mínimo, 10%. Ninguém fala nada. Ninguém está preocupado com o pobre. Ninguém está preocupado com o pobre. Então, se você não quer ser pobre, cria a sua cisterna, cria o seu poço e bebe água do seu poço. Aí pode aumentar o que for, pode fazer o que acontecer, isso, aquilo, outro. Você não, pô, eu tenho minha própria cisterna. Eu não dependo de ninguém. Quando eu quero dinheiro, eu vou ali na rua e vendo. Eu, quando era garoto, eu vendia sorvete na praia, eu vendia cerveja, eu vendia Coca-Cola no trem. Eu sempre vendi. Mas eu não andava sem dinheiro. Eu não andava sem dinheiro. Mas tem gente que gosta. Eu estou ensinando para você. Eu poderia estar chamando você para orar. Eu poderia dizer, olha, pega aí a sua carteira profissional. Olha, pega aí, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Eu poderia aqui fechar os olhos, fazer aquela oração, ó Deus, toca nessa senhora, toca nesse senhor, e você chorar, e depois você falar, que bispo maravilhoso. Como é que ele ora bonito. Porque o que você gosta é disso. Fala a verdade. Você gosta de ser enganado. Mas eu não vou fazer isso com você. Eu posso orar por você, mas eu prefiro te ensinar do que orar. Eu prefiro te ensinar do que orar. Eu me lembro, já falei isso algumas vezes,
que quando eu fazia reunião, poucas pessoas me procuravam para conversar. Poucas pessoas me procuravam para o atendimento. Sabe por quê? Porque a minha mensagem já era tudo. Então a pessoa pensa, pô, o pastor já falou tudo. Eu vou pedir oração a ele para quê? Se ele, no que ele pregou, ele já me ensinou tudo, então as pessoas quase não me procuravam. Você já viu? Você vai na igreja, acaba a reunião, aí já monta uma fila para o pastor atender. Tem gente que gosta disso. Leia 2 Reis 4. Pergunta se Eliseu deu dinheiro para a viúva. Pergunta se Eliseu mandou ela tocar no manto. Pergunta se Eliseu mandou apagar a luz. Pergunta se Eliseu, ele chorou com a viúva, comovido porque ela estava endividada. Não. Ele só fez uma pergunta: o que a senhora tem em casa? Tem um pouquinho de azeite. Tá bom, volta para casa. Volta para casa, pega as panelas e entra no quarto. Aí ele orou. O azeite multiplicou. Nós estamos em janeiro. Se você não quer passar mais de um ano na pobreza, obrigado, Dona Lica, faz o que eu estou te falando. Cria a sua cisterna para você beber água dela. Vai faltar água para os outros, para você não. Veja o vídeo que eu fiz ontem. Bebe água da sua própria cisterna e não dos demais. O pobre não é pobre porque não tem oportunidade. O pobre é pobre não porque ele não tenha capacidade, não porque ele não tenha estudado. Não, não precisa. O pobre é pobre porque ele fica na dependência dos outros. E o que mais os pastores fazem é fazer você dependente. Os pastores, eles fazem vocês viciados neles, na igreja deles, na reunião deles. Tanto é que você está cansado de ouvir, ó, muito especial. Muito especial. Às 7 da noite, muito especial. Na minha reunião, vai ser muito especial. Vou falar algo que nunca ninguém falou. Vai mudar a sua vida. Você gosta disso. Aí chega lá. É o cego de Jericó. Aí você gastou dinheiro de passagem, ficou 2 horas dentro do ônibus para chegar lá e ouvir o cego de Jericó. Mas ele fez aquele teatro, né? Mas você gosta, fala a verdade. Você gosta de ser enganado. Bebe água da sua cisterna. Leia 10 vezes a passagem de 2 Reis 4. 10 vezes. Para ver se você toma vergonha na cara. Senão, você vai continuar pobre. E ninguém vai mudar a sua vida. Mas você gosta do engano. Continue acreditando nesses pastores que estão te iludindo. Continue acreditando. Continue acreditando nos desejos, nos tapinhas nas costas, né? Que você recebeu na vigília da virada. Vigília da virada. Continue. Deve ter muita gente rica dentro das igrejas, né? Porque o que não faltou foram bons desejos. Fica aí o vídeo. Se você gostou, divulgue o vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Que Deus abençoe a todos.